Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Nilda. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Rose. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Vitor. Então tá. Obrigada, Nilda. Então vamos dar início, né, meus amigos? Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, reunidos virtualmente, mas unidos também em corações e felizes por essa oportunidade. Rogamos a vós e a toda a equipe espiritual e pedagógica da Casa de Maria Frank que possa estar conosco neste momento de reflexão, nos intuindo, nos amparando e nos protegendo nesta manhã. Fica conosco, Senhor, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do credor incompassivo. Ela se encontra lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Jesus nos deixou várias parábolas, né? Em torno de 42 parábolas, mais ou menos, que são histórias, né, contadas de forma alegórica, de forma metafórica, usando das situações do cotidiano, né, das pessoas, dos interlocutores, a fim de passar uma mensagem, a fim de passar um ensinamento. E Jesus, né, utilizava-se muito dessa forma para estar trazendo as suas reflexões, os seus ensinamentos para as pessoas com as quais ele convivia. E como governador espiritual da Terra, ele poderia ter utilizado de qualquer tipo de linguagem, né? No entanto, como mestre, né, ele fez o uso desta forma porque era o melhor meio, né, das pessoas desenharem, né, absorverem aquelas informações, por mais que não entendessem, né, tudo que se dizia com aquelas histórias, mas que eles pudessem guardar aquelas informações. Bom dia, William. Guardar aquelas informações e que pudesse perpetuar ao longo dos tempos, né? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem atemporal. Bom dia, Maritza. Então, ele falava, né, para pessoas que na maioria delas eram pessoas de hábitos simples. E ele falava de um conteúdo transcendente. Então, ele utilizava dessa forma, das situações do cotidiano das pessoas, né, adaptando a sua fala ao cotidiano das pessoas, para que essas pessoas pudessem eternizar nos seus corações aquela história contada. Pois bem, então, quando a gente estuda, né, lá no ensino fundamental, a gente aprende, né, que a distância mais curta entre dois pontos
é uma reta, né? Mas ocorre que em algumas situações existem obstáculos intransponíveis que não permite que a gente faça essa reta para que os pontos sejam ligados. E na pedagogia de Jesus existia também esse obstáculo, né? Que era, na realidade, a falta de conhecimento, a falta de maturidade intelectual, cognitiva e evolutiva das pessoas daquela época para poder absorver todo o conteúdo, né? Todos os ensinamentos que ele queria trazer com aquelas falas. Né? Daí que ele diz, né, que vai enviar o Consolador prometido, para que pudesse fazer-se entender, né, e relembrar tudo aquilo que teríamos esquecido ao longo do tempo. Então tá, aí gente, falando das parábolas, a gente vai no Evangelho de Mateus. Isso aqui, gente. Vai no Evangelho de Mateus e encontramos no capítulo 13 o seguinte: Jesus falou todas as coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelos profetas. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus falava coisas de suma importância, né? Mas o obstáculo, né, para se chegar, para se fazer a reta, para trazer os pontos, né, ligar os pontos, era justamente a falta, né, de condições cognitivas, morais, de evolução daqueles espíritos que se encontravam ali, né? Porque longe estamos da compreensão, né, do mestre, ainda hoje. Imagine naquela época. Então, porque a perspectiva de Jesus, né, o conhecimento, né, é de um espírito de alta envergadura, um espírito crístico, né, e nós ainda estamos nos arrastando, né, no processo evolutivo, né, porque o Cristo já estava em comunhão direta, em comunhão perfeita e plena com Deus. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que as parábolas do Evangelho, elas são sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e de sabedoria para toda a humanidade. Então nós sabemos que uma semente, para que ela possa, né, germinar, para que ela possa desabrochar, para que ela possa se transformar, né, em uma planta e aí ela dá os seus frutos, né, completar, né, seguir o seu ciclo e sua função na natureza, ela precisa de cuidados especiais, né? Ela precisa ser bem tratada, ela precisa encontrar um terreno, um solo bem preparado, né, um solo fertilizado, um solo remexido, arado, né? Ela precisa de água, ela precisa de luz, né, para que ela possa se desenvolver. Aí a gente lembra de um ditado árabe, se eu não me engano, que diz que qualquer ser humano é capaz de contar quantas sementes tem um fruto, mas que nenhum ser humano é capaz de contar quantos frutos há em uma semente. Né? A gente é capaz de pegar uma melancia, de pegar uma laranja, de pegar qualquer fruta, né? Partir e contar quantas sementes tem dentro daquela fruta. No entanto, nós não somos capazes de saber de uma sementinha daquela quantos frutos elas poderão, né, dar ao longo da sua vida. Primeiro, porque ela precisa ser bem cuidada, né? Ela precisa encontrar um solo adequado para que ela possa germinar, desabrochar e se transformar, né, naquilo que ela se propõe, né? E nós não sabemos também o que é capaz, né, de fazer
o evangelho, quando encontra esse coração, né, esse solo bem preparado do indivíduo, o que o evangelho é capaz de fazer quando encontra um coração bem preparado, né? Quando ele encontra um coração bem aquecido pela luz e pela misericórdia do Cristo, o quão capaz de transformar, né, o indivíduo a partir de então. Então, quando ele vem dizendo isso para a gente, né, Emmanuel, que as parábolas do Evangelho são sementes divinas, né, e de fato elas são, porque à medida que a gente tem uma compreensão extensiva, né, do que realmente elas querem dizer, nós absorvemos um manancial de riquezas, de informações, ao contrário do senso, se nós fizéssemos apenas uma interpretação literal. Porque na maioria das vezes a gente lê aquilo e acha que, nossa, não entendi nada, ou que absurdo que está dizendo aqui, né? Porque são coisas bem chocantes, assim, na maioria das vezes, porque Jesus gostava de trazer informações que chocassem, né? Para que justamente as pessoas pudessem absorver melhor aquilo. Então, protegida por essa linguagem velada, as parábolas atravessaram os séculos, né? Atravessaram os milênios, né? E escapando então de ser deturpada a sua real finalidade, o seu real objetivo, né? E o Cristo prometeu então que enviaria um consolador que faria com que lembrássemos, né, as coisas que ele ensinou, que não seria nada diferente daquilo que ele ensinou, e bem como compreender, né, melhor todos os seus ensinamentos. E o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, né, tem justamente por objetivo restaurar essas passagens, fazer com que a gente possa ter uma compreensão mais ampliada dessas informações que o Cristo nos trouxe, né, há mais de 2000 anos. Então, a parábola que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre o credor incompassivo, né? O credor é aquele que tem algum valor a receber, né, de alguém, tem alguma coisa a receber de alguém. E incompassivo? Incompassivo quer dizer que não demonstra compaixão, né? É aquele que não compartilha dos sofrimentos alheios. Então, se nós formos fazer, né, uma interpretação literal dessa parábola, a gente, né, não tem a compreensão conforme, né, o Cristo, conforme a intenção do Cristo, né? Mas graças a Deus hoje a gente tem condições, né, de fazer uma interpretação extensiva, né? E para isso nós vamos dar início agora. Na realidade, essa parábola ela começa a partir de um diálogo do Cristo com Pedro. E Pedro então pergunta a Jesus quantas vezes o meu irmão poderá pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí o Cristo responde: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes o 7. Porque naquela época, a civilização daquela época, um judeu poderia conceder o perdão até 3 vezes por cada ofensa. Ah, mas a gente pode perguntar assim, mas por que então Pedro falou em 7 vezes? E por que o Cristo então falou 70 vezes o 7? Porque isso aí a gente vai buscar informações lá no Velho Testamento. E no Velho Testamento, quando Caim matou Abel, Deus determinou que ele vagasse errante pelo mundo, né, fugitivo pela terra, e isso gerou um certo medo em Caim, e ele ficou pensando
quanta maldade ele poderia sofrer, né, nesse período em que ele estivesse errante, fugitivo pela terra. Então Deus disse que era para ele ficar tranquilo, porque se alguém o ferisse, ele o feriria 7 vezes mais. Então, 5 gerações após, um indivíduo, né, um dos seus descendentes, um indivíduo chamado Lameque, ele cometeu 2 homicídios. Então, ele vai em diálogo com uma de suas esposas. Ele diz que se Caim fora vingado, né, que Deus prometeu a Caim que vingaria quem o fizesse mal 7 vezes, Lameque, né, por ter cometido 2 homicídios, seria vingado então 70 vezes o 7. E Jesus, conhecedor, né, dessas informações, desse fato, ele utilizou, né, essa fala, porque uma vez que a vingança, né, seria vingada 70 vezes o 7, a contrário senso, né, o perdão também deveria ser na mesma proporção, né, 70 vezes o 7. E não apenas 3 vezes, como era, né, de costume daquele povo. Então, a mensagem do Cristo era uma mensagem, né, de perdão, a partir do diálogo que ele teve com Pedro. Pedro entendeu, né, o que Jesus quis dizer, mas Jesus, não satisfeito, ele quis ilustrar esse diálogo que ele teve com Pedro. E então, ele começou a contar essa parábola do credor incompassivo, porque seria uma forma das pessoas desenharem, né, essa informação, esse diálogo, né, com as cenas bem nítidas, né, na sua consciência, para que ela pudesse perdurar ao longo dos séculos e dos milênios. Então eu vou ler para vocês a parábola do credor incompassivo, né? O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos, tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. E o companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que tivesse até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que o meu Pai, que estás no céu,
vos tratará, se não perdoardes tudo do fundo do coração, as faltas de vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então Jesus tinha conversado com Pedro a respeito do perdão, né? Que Pedro perguntou a ele quantas vezes deveria perdoar o irmão. Jesus disse, né? Até 70 vezes 7. E ele resolveu ilustrar essa história, né? Esse diálogo através dessa história. Aí a gente vê, nossa, que loucura, né? Um rei convoca, né, os seus servidores para um balanço, né? Vê quem deve a ele, faz a cobrança da dívida, o indivíduo não tem condição de pagar, implora, suplica para que tivesse paciência que ele pagaria. O rei, ok, né? Tá perdoado, segue seu caminho. O indivíduo que recebeu o perdão da dívida que tinha, ao sair, encontra com outro que devia a ele, esqueceu tudo o que tinha acontecido, né? Que ele tinha também passado pela mesma situação, que tinha recebido o perdão das suas dívidas. É implacável com o seu devedor, prende esse indivíduo, né, e esquece que ele esteve na mesma situação ainda há pouco, solicitando, né, paciência e compaixão do outro. Tudo bem. Olha que coisa forte, né? Aí outras pessoas viram aquela situação, foi lá e contou ao Senhor. O Senhor manda chamar ele de volta e fala: olha, como você, né, foi impiedoso, mal, eu ainda há pouco, né, eu tinha perdoado a você e você não utilizou não utilizou desse exemplo para com seu companheiro que também te devia, né? E então já tinha perdoado, né? Mas agora, diante desse cenário que se modificou, o rei foi e entregou esse que até então ele tinha perdoado para os seus verdugos, né? Para que ele pudesse pagar aquilo que devia. Tá. Até aí a gente compreende, né? Que o indivíduo não teve compaixão, não teve empatia, né? Não teve consideração com o companheiro que o devia. Mas a gente acha que precisa fazer uma reflexão mais aprofundada para que a gente possa extrair o máximo, né, de informações dessa parábola. Do início da parábola, ela vem falando o reino dos céus, né? O reino dos céus é comparável. Tá. Aí quando a gente fala o reino dos céus, a gente vê que ao longo, né, do Novo Testamento, a gente vê infinitas vezes falando sobre o reino dos céus, né, o reino de Deus, repetidamente falando, e que na realidade nós podemos utilizá-los, né, como sinônimo. Mas o que é reino dos céus? O que é reino de Deus? Como a gente compreende isso? Então, lá em Lucas tem uma passagem que no capítulo 17, em que os fariseus perguntaram um dia para Jesus quando que viria o reino de Deus, esse reino dos céus, quando que ele viria? Aí Jesus, né, respondeu para esses fariseus que na realidade esse reino de Deus ele não viria de forma ostensiva, ele não se materializaria, né, da forma como eles estavam pensando, né, como um reino material, mas que na realidade o reino de Deus ele está no meio de cada um de nós, porque ele está nos nossos corações, né? Então a gente já começa, né, logo de início, quando ele fala o reino de Deus é comparado a um rei, a gente já viu que esse reino de Deus que o Cristo estava falando não tem nada relacionado com nada material, né? Lucas já diz que o reino de Deus está em nossos corações. Aí quando a gente está lendo lá o livro Consolador, o Espírito de Verdade, vem trazendo um conceito de reino de Deus, que fala que o reino de Deus é um estado de sublimação da alma criada ao longo das nossas encarnações.
criada por ela mesma ao longo das diversas encarnações. Então, um estado de sublimação da alma, ou seja, um estado de elevação da alma. Então, esse reino de Deus, sendo um estado de elevação da nossa alma, criado ao longo, né, das nossas encarnações, é um processo, então, de elevação espiritual. É um processo, né, de melhoramento íntimo que nós galgamos à medida que nós caminhamos nas nossas diversas encarnações, nos reeducando das nossas faltas, das nossas necessidades, né, que sabemos que cada um de nós tem. Caminhando mais um pouco no livro Boa Nova, logo no capítulo 3, né, que fala das primeiras pregações, nós temos uma passagem em que nos traz, né, um diálogo de Jesus com Hanã. Jesus tinha vindo do deserto, onde tinha estado com João Batista, e foi para Jerusalém. E lá, ele está sentadinho lá, e Hanã o observa. O observa e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali na cidade. E Jesus então responde que ele passou por Jerusalém porque ele estava buscando a fundação do reino de Deus. Hanã, então, que era sacerdote, perguntou a ele, reino dos céus, reino de Deus, né? Até de forma bem irônica. E o Cristo, então, disse, Hanã perguntou, e o que é esse reino dos céus? Né? Que tipo assim, quem você acha que você é para estar querendo fundar qualquer tipo de coisa, né? Aí o Cristo vai e responde a ele que o reino dos céus é uma obra divina no coração dos homens. Com toda serenidade, né, que era muito peculiar do Cristo. Então, mais uma vez a gente vê, né, que o reino dos céus, a gente está começando a conversar sobre a parábola, né? Então a gente está compreendendo o que é reino dos céus. Então a gente viu, né, que o reino dos céus, lá em Lucas, nós já vimos que ele diz que o reino dos céus, ele não vai acontecer de forma extensiva, né, porque ele está nos nossos corações. Nós vimos também lá no livro do Espírito de Verdade, falando que é um estado, que o reino dos céus, o reino de Deus, é um estado de elevação da nossa alma, que acontece ao longo das encarnações, né? E nós estamos vendo aqui na Boa Nova também, o Cristo nos dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, é uma obra divina no coração do homem, né? Então, qual é a proposta de Deus, né? É que nós nos tornemos pessoas cada vez melhores, né? Então, é a construção da obra divina dos nossos corações, para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. Então, a gente vê que esse reino dos céus e esse reino de Deus não é algo material, né? É algo imaterial e espiritual. E quando Emmanuel falou, né, que as parábolas são sementes, né, divinas que desabrochariam, né? Que a gente falou da necessidade de um solo bem arado e tal, é justamente como a gente vê agora. O nosso coração tem que ser esse terreno, né? Esse solo bem preparado para estar recebendo essa obra divina, para que ela possa se germinar, para que ela possa, né, crescer e dar frutos abundantes. Então, essa parábola do credor incompassivo, ela está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E cujo o capítulo é amar ao próximo, né, como a si mesmo. Não é isso? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente, né, vai fazer uma análise desse título do capítulo, né, amar ao próximo como a si mesmo, aí nós temos o princípio do amor, né? Eu amo ao próximo como a mim mesmo. E nesse capítulo também, vem logo no início, vem falando, fazei ao homem tudo aquilo que quer que ele vos faça. Então aí nós temos o princípio da justiça. E nós teríamos uma sociedade muito mais fraterna, muito mais
tranquila, né? Muito mais feliz, né? Se nós só fizéssemos ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Se nós levássemos para a nossa vida esse princípio, né? Essa máxima, de fato, nós teríamos um mundo muito melhor de se viver, né? Então, a parábola, ela está dentro do capítulo que tem como título, né, o princípio do amor e o princípio da justiça. E nós vamos falar sobre perdão, né? Porque o diálogo que deu início a essa parábola foi um diálogo a respeito do perdão. Então, como que começa a parábola? O reino dos céus é comparável a um rei. Nós já vimos que o reino do céu é o nosso estado íntimo, né, de elevação. Então tá. Então a gente pode ler a parábola da seguinte forma: o processo de elevação da nossa alma é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tá? Então o processo de elevação da nossa alma é comparável. Esse rei nós poderíamos substituir tanto por Deus quanto pela nossa consciência, né? Uma vez que as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência, que quis tomar conta aos seus servidores. E quem são esses servidores? Nós mesmos. Então a gente pode ler, o nosso processo de elevação, né, espiritual é comparável à nossa consciência que quis tomar as contas de nós mesmos. Ou seja, a nossa consciência nos chamou para fazer um balanço da nossa vida. Então, se nós estamos no capítulo que tem como título o princípio do amor e do princípio da justiça, a gente vai... uma grande demonstração, né, do Cristo que nos ama, né? A nossa possibilidade de reencarnar. Porque aí nós não estamos condenados a penas eternas, né, de sofrer a eternidade, né, no inferno. A nossa possibilidade de nós estarmos nos reeducando, né, a partir, né, da lei de causa e efeito. Então, esse nosso processo de elevação espiritual, né, é comparável à nossa consciência que nos chamou para fazer um balanço da nossa vida. Como nós estamos nos comportando, né? Como que está a nossa vida? E isso pode acontecer tanto quando desencarnados, né? Nós sermos convidados a esse balanço da nossa vida, que é o que acontece, né? Uma vez que a gente desencarna, a gente vai fazer uma análise da nossa trajetória para ver o que a gente acertou, aquilo que a gente não fez, né? Como pode também acontecer quando ainda na carne, quando nós passamos por uma infinidade de situações na nossa vida, né, que nos promove uma reflexão mais íntima das nossas questões, né, das nossas faltas. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 1000 talentos. Então, à medida que nós fomos chamados, né, a fazer uma reflexão íntima das coisas sobre nós, né, foi apresentada uma dívida. Mas nós somos devedores? Será que nós somos devedores? Nós somos tão bacanas, tão legais, conhecemos tanta coisa, né? Será que a gente consegue, né, sermos ainda devedores? Todos nós somos infinitamente devedores, né? Porque nós nos equivocamos constantemente, né? Nossas faltas, né, as nossas omissões, uma infinidade de coisas que nós fazemos que contrariam, né, a lei de Deus, porque nós não estamos o tempo todo, né, fazendo tudo aquilo que Deus, né, nos propõe, que espera por nós. Porque quando na carne a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas da forma como a gente quer e esquece, né, de outros propósitos, né, que geralmente tem pra gente. A gente fere, então, né, esses propósitos, a gente fere a lei de Deus, a gente fere, né, a lei do amor, né? A gente contraria essas regras ao longo de todas as nossas existências. Né, Jo? Isso mesmo. E como nós percebemos, né, que a nossa consciência nos tem mostrado que devemos nos portar neste momento, né, nesse momento de dor também que a gente está atravessando,
uma infinidade de coisas acontecendo ao redor do mundo, né? Não só a pandemia, né? Mas terremoto, furacão, vulcão que entra em erupção, quer dizer, são várias coisas acontecendo, nos convidando, né? Para estar fazendo essa análise, né? Analisando a nossa consciência, até onde nós estamos acertando, até onde nós estamos errando com o planeta e conosco, né? Com os nossos semelhantes e etc, etc. Então, caminhando um pouco mais. Então, nós vimos que o nosso processo de elevação, a nossa consciência nos convida para fazer uma análise, uma autoanálise. E que foi apresentado, então, um que devia 10 mil talentos. Depois, lá na frente, um pouco mais, nós vamos ver quanto que é 10 mil talentos. Voltou aí? Parou para mim aqui. Oi. Tá funcionando aí, gente? Que a internet deu uma oscilada aqui. Tá funcionando? Tá? Tá bom, obrigada. Então, é porque deu uma oscilada aqui, diz que o sinal estava fraco. Então, só a título de curiosidade, o que o Império Romano recebia por ano de todas aquelas localidades, né, que Herodes tomava conta, era 900 talentos. Então, um indivíduo que devia 10 mil talentos era uma quantidade enorme, né? Um valor muito alto. Então, Jesus trazia essas exemplificações, né, por meio de dados bem altos, chocantes, assim, para justamente marcar e as pessoas não esquecessem. Então, caminhando um pouco mais na parábola. Mas como não tinha meios de pagar, mandou o seu senhor que vendesse a ele sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagar a dívida. Então, quando nós somos chamados, né, a fazer uma análise das nossas questões, quando aqui na parábola fala que como não tinha condições de pagar, né, pediu que vendesse a sua mulher, seus filhos, é um apelo aos sentimentos. Ao sentimento mais nobre, né, que é o sentimento de amor. Então, se eu vejo o meu filho, a minha esposa, o meu marido, né, sendo dado em forma de pagamento para outro, está mexendo com as minhas fibras mais íntimas, com os meus sentimentos mais puros, né? Porque ninguém vai ficar feliz vendo seu filho sendo pego em troca de dívida, né? Então, o Cristo vai nos trazendo aqui justamente isso. O apelo aos sentimentos. Então, se a gente, no nosso processo de elevação espiritual, quando nós fazemos uma análise da nossa consciência, nos faz análise e vê que a gente está devendo, né? E uma forma da gente quitar essa dívida é fazer um apelo aos nossos sentimentos mais puros, né? Ou até mesmo a questões materiais, porque falou, além dos filhos da esposa, né, que pagasse com tudo aquilo que pertencesse a ele. Então, um apelo também ao material, né? O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo, Senhor, tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ele ir embora. Então o indivíduo implorou por misericórdia, né? Pediu uma segunda chance para que ele pudesse quitar essas dívidas. E quando fala em segunda chance para quitar as dívidas, isso nós estamos no capítulo que fala de justiça, né, e de amor. A gente pode entender também essa solicitação, né, do devedor ao credor, dessa segunda chance de pagamento, como a possibilidade da reencarnação. Eu fiz análise, né, de todas as minhas dificuldades, os meus equívocos, e eu falo assim, eu não tenho condição de pagar agora, me dá uma nova oportunidade, deixa eu retornar, né? À medida que eu retornar, eu posso quitar essa dívida. Então, o rei, cheio de compaixão, conhecedor das nossas limitações, dos nossos equívocos, o que ele fala? Tudo bem, está perdoada a sua dívida. Pode reencarnar, pode seguir seu caminho. Então, quando a gente vê, né, que perdoou, né,
não no sentido de mantê-lo preso, né? O perdão foi que ele não prendeu sua esposa, não prendeu o indivíduo, não prendeu ninguém. Ele deu liberdade do indivíduo refazer o seu caminho, né? De fazer, né? Tentar fazer diferente, né? Para que ele não pudesse, né? Ficar recorrente, né? Sem condição de pagar, uma vez que a gente viu que, segundo o exemplo dado por Cristo, pelo Cristo, é um valor altíssimo que o indivíduo jamais teria condições de pagar. Então, tocado de compaixão, ele deixa aquele indivíduo ir, porque ele reconheceu que ele era devedor. O indivíduo reconheceu que ele era devedor. Eu devo, né? Mas eu não tenho condição de pagar. Então, o rei, além de deixá-lo ir, perdoou a dívida e o sujeito estava livre daquela obrigação, né? E poderia refazer seu caminho, tentando não se equivocar naquele mesmo ponto em que ele tinha errado até então. Então nós vimos aí, né, a misericórdia do Cristo, né, para com todos nós, a misericórdia de Deus para com todos nós, quando nos dá a oportunidade de refazermos nosso caminho, de tentarmos acertar nos pontos em que nós nos equivocamos constantemente, né? Esse servidor, porém, ao sair, encontrando com outro companheiro seu, que lhe devia 100 dinheiros, que era uma quantidade irrisória, comparada a outra, né? O segurou pela goela e, quase estrangulando, falou: paga o que me deve. Então, esse servidor, que é cada um de nós, né? Quando encontra um companheiro que o devia, né? Não teve o mesmo olhar misericordioso, o mesmo olhar de compaixão, né? Não teve um olhar de empatia com relação a esse companheiro que lhe devia, né? Então é um momento de nós também estarmos fazendo essa reflexão, né? Se a gente implora pelo perdão de quem a gente deve, por que nós também não temos esse olhar misericordioso, né, e de compaixão com o outro que nos deve, né? Porque na realidade todos nós somos devedores. Todos nós infringimos a lei de Deus de alguma forma, né? Porque ainda nós não alcançamos a perfeição, ainda nós somos espíritos muito, né, no início do nosso processo de evolução, né? Então, uns devem 10 mil talentos, uma fortuna, né? Outros devem 100 dinheiros. Então, cada um dentro das suas condições, do seu nível de evolução espiritual, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós, né, com certeza, devedores, né? E a quitação dessas nossas dívidas, elas vão acontecer à medida, né, que nós soubermos lidar com elas. Porque se eu não tenho esse olhar de compaixão, se eu não tenho esse olhar misericordioso, se eu não desenvolvo a minha empatia e vários outros sentimentos nobres, eu estou cada vez mais, né, aumentando a minha dívida para com Deus, né? Então a forma como a gente vai lidar, até mesmo com essas situações, com os nossos companheiros de caminhada, né, é que vai estar aumentando ou diminuindo esse valor, né, da dívida que temos. E muitas vezes, né, a gente, quando encontra pessoas difíceis, será que a gente consegue de fato, né, lidar tranquilamente com elas? Ou será que a gente né, segura pela goela e quer que elas paguem mesmo e esperar delas muito mais daquilo que a gente pode oferecer, né? Então são reflexões infinitas, né, que a gente pode fazer dessa troca, né, que o indivíduo recebeu aquilo que ele pedia, no entanto foi incapaz de dar aquilo que ele recebeu, né? Então o quanto nós temos que caminhar ainda, né? O quanto nós temos que nos melhorar, né, para aprendermos a ser mais misericordiosos, ter mais compaixão, ser mais empáticos, né, com os nossos semelhantes, né, sermos menos implacáveis, né, e incompassivos. Então, caminhando um pouco mais, o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutar.
foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que devia. Então, o servidor, né? Cada um de nós não teve compaixão, não teve empatia, não teve misericórdia, uma vez que ele esteve no mesmo estado do outro, né? E mandou prender. Mas aí a gente vai ficar pensar assim, gente, como que eu tenho condições de mandar prender alguém? Né? Se nós somos, né, esses servidores aí, nesse nosso processo de evolução, como que eu sou capaz de prender alguém? Levando isso, trazendo isso para a minha vida prática. O que essa parábola está falando que eu mandei prender? Mandei prender. Como que eu posso mandar prender alguém? Até que ele pague essa dívida que tem comigo. Como, gente, que nós poderemos prender alguém? Né, Ju? Como que a gente pode mandar prender alguém? Nós temos capacidade para isso? Aí a gente pode pensar da seguinte forma. Nós podemos prender os nossos semelhantes, sim. Né? E não só prendê-los, mas a gente nos torna presos junto com eles. Quando? Quando nós não perdoamos a dívida. Quando nós não perdoamos as ofensas, quando nós não perdoamos os equívocos, porque nós vamos estar ligados mentalmente com esse indivíduo, né? Nós vamos estar aprisionados com esse indivíduo de forma recíproca, né? Mediante aos nossos sentimentos, a mágoa, a decepção, a vingança. Então nós vamos estar presos, conectados o tempo inteiro com esse indivíduo, né? Então, essa prisão que fala na parábola é uma prisão de sentimentos, é uma prisão de energia, é uma prisão de pensamentos e de vibrações. Então, à medida que nós, né, aprendermos a perdoar, à medida que nós, né, conseguirmos entender que aquele indivíduo também errou, assim como a gente erra, que foi um momento infeliz, né? E a gente ter compaixão e não ligar para aquelas situações, nós seremos livres, né? E nos libertaremos desse outro. Porque na realidade, quando eu perdoo, eu não estou fazendo bem apenas para o outro. O primeiro beneficiado sou eu. Né? Isso mesmo, Vitor, né? Que a gente possa nos desprender desses sentimentos que nos entravam. É super difícil, né? Mas é um exercício constante, é um exercício diário que nós conhecedores, né, da imortalidade da alma, nós conhecedores, né, do poder do pensamento, dos sentimentos, das vibrações, nós precisamos exercitar. É em benefício de nós mesmos, né? Não é uma fala egoísta, não. Em benefício de nós mesmos. Que à medida que nós, né, nos libertamos desses sentimentos, nós não estaremos aprisionando o outro, né, nesse ciclo vicioso, nessa situação complicadíssima, né, de se viver. Então, são questões íntimas, né, que nós precisamos trabalhar para que a gente possa alcançar o reino de Deus, que é o quê? Esse processo de elevação da nossa alma, né, que se dá ao longo das encarnações. Lógico que o perdão, né, e outros sentimentos nobres a gente vai construindo ao longo dos tempos, né, ao longo das encarnações, né, e desenvolver essas virtudes, né, esses sentimentos é algo de extrema importância e de extrema necessidade para que a gente possa avançar cada vez mais, né. E essa falta de perdão, né, a gente viu que toda essa parábola começou a partir do diálogo de Pedro com Jesus falando sobre perdão. Então, essa falta de perdão, ela nos torna pesados, ela nos torna amargos, ela nos torna as situações da nossa vida, né, mais difíceis de serem enfrentadas, né, as nossas emoções, né, se tornam negativas, pesadas e que inclusive podem transformar em doença no nosso corpo físico. Então, a nossa preocupação que a gente tem que ter, né, de ter essas informações todas, né, e saber executar essas informações, né, no nosso dia a dia, né, a nosso favor, né.
como nós sabemos, a infinidade de doenças que são causadas a partir dos sentimentos e das emoções, né? Então, olha como uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Então, quando nós perdoamos, né, a nossa caminhada, a nossa vida se torna muito mais leve, né? É o peso, né, que a gente tira das nossas costas, né? E a gente está fazendo isso não pelo outro, né, mas por nós mesmos, né? E a gente vai estar, na realidade, colocando em prática, né, o ensinamento do Cristo, porque na realidade foi isso o que ele veio nos ensinar, né, a amar o próximo, né, a perdoar o próximo e elevar os nossos sentimentos, né, sempre, de nos tornarmos cada vez pessoas melhores. Então, só a título de curiosidade, quando a gente fala em 10 mil talentos, eu fiz umas contas aqui, né? Porque na realidade o talento ele não é uma moeda, né? Ele é uma unidade de medida, né? Então, um talento ele valia 6 mil denários, que era o dinheiro da época, né? E um denário, uma moeda, né, de denário, era uma moeda de prata de 4 gramas. Então eu tive a curiosidade de fazer as contas quanto vale 10 mil talentos hoje. 1 grama de prata gira em torno de 20 reais. Então, se um talento, né, são 6 mil denários, né, que são 4 gramas de prata, hoje 10 mil talentos gira em torno de 4.800.000 reais. Só para a gente ter noção do quanto Cristo trazia informações assim bem chocantes, né? E o outro coitado lá que devia 100 dinheiros, ele devia 100 denários, né? Um denário era 4 gramas de prata, então devia em torno de 8 mil reais. Uma diferença pouca, né? De 4.800.000 para... Não, 4.800.000.000 para 8 mil reais, né? E na realidade também, um denário era o valor de um dia de trabalho. Então, se ele devia 100 denários, se ele pagasse com trabalho durante 100 dias, também ele estava quite. Então, olha como Cristo nos traz, né, essa história, esses dados, né, em valores bem chocantes, justamente para a gente não esquecer. Se o indivíduo foi perdoado de 4.800.000.000 de reais e eu não consegui perdoar um outro que me devia 8 mil reais, olha que diferença, olha que falta de senso, que falta de tudo. Mas nós somos essa pessoa de falta de senso, né? Que não perdoa, às vezes, questões pequenas, situações ínfimas, né? Uma dívida, então, era impossível de ser paga e recebeu o perdão, né? E a outra que era possível de ser paga, o indivíduo não perdoou, né? Então, Jesus nos traz essa história, né, desses dois servidores e nos faz esse convite, né, esse convite ao perdão. Que todos nós, né, que somos devedores em maior, né, de 4 bilhões ou de 8 mil, né, e porque a diferença está nos pontos que a gente precisa melhorar, né? Então, uns mais, outros menos. Então, ele nos traz essa parábola para nos ensinar a ter um olhar mais misericordioso com o nosso semelhante, né? Porque a dívida de um, nesse contexto de bilhões, tendo sido perdoada e a outra não tendo sido perdoada, né? Se eu fiquei feliz, né, com tanto sentimento positivo, com tantos sentimentos bons, né, de ter sido perdoado nessa dívida tão grande, né, por que eu não pude proporcionar também ao meu semelhante esses sentimentos, né, de felicidade, de gratidão, né? Então, há mais de 2 mil anos, ele vem nos convidando para perdoar, vem nos convidando a amar, né? Vem nos convidando
a elevarmos os nossos sentimentos, né? De construir, né? Esse processo de elevação da nossa alma, de construir esse reino dos céus, que é dentro de cada um de nós, né? Que é a semente divina, né? No coração de cada um de nós. Mas isso vai acontecer à medida que nós estivermos abertos a isso, à medida que nós, né? Nos propusermos a isso. Vamos caminhar um bocadinho, porque nós já estamos quase na hora. Então, a parábola poderia ter terminado até ali, né? Mas ela não se encerrou. Jesus vem nos trazendo mais informações. E ele diz assim: os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo que acontecera. A gente pode estar pensando assim: nossa, mas que pessoal, né, fofoqueiro, viu e foi lá contar ao rei, né, o que tinha acontecido. Aí a gente pode pensar assim: nossa, mas se eu sou, né, servidora, se eu estou fazendo uma análise da minha consciência, quem seriam esses outros servidores, esses outros companheiros que foram lá contar que eu não consegui perdoar a dívida do meu companheiro que eu encontrei ao longo da minha caminhada? Quem seriam esses servidores? A gente pode atribuir esses outros servidores ao nosso anjo guardião que está conosco, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fragilidades. Posso também dizer que são os nossos espíritos, né, familiares e protetores que estão conosco, que vendo o nosso equívoco, né, no momento que nós fomos fazer o nosso balanço da nossa trajetória na Terra, né, ele pontuou: ó, você não fez isso, você não fez aquilo. Então, jamais a gente pode compreender que esses servidores aí que foram lá contar ao rei, né, foram com o intuito de fazer fofoca, como a gente pensaria, né? Nós, muito materialistas, muito presos à carne ainda, poderíamos pensar assim. Mas na realidade não. Ele foi lá pontuar as nossas situações, né, de falta de compaixão e mostrar o quanto nós ainda precisamos caminhar, né, rumo ao nosso melhoramento, né? É isso mesmo, né, Ju? A gente pensa muitas vezes que o outro é nosso devedor, mas na maioria das vezes nós que devemos, né, muito mais a eles, né? Então, seguindo mais um pouquinho. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever também de ter piedade do seu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que tivesse até que pagasse o que deveria. Né? Então ele tinha me perdoado, falou assim: vai lá, pode reencarnar, você vai fazer a sua trajetória novamente, né? Não vai se equivocar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas quando esses outros servidores, nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, né, nossos espíritos familiares foram lá e falaram que a gente não conseguiu trabalhar esse ponto e esse ponto, e ele nos entrega aos nossos verdugos, a gente pode compreender também que nesse momento aí, né, a gente foi privado da nossa possibilidade de escolha reencarnatória. Que a gente teve então aí uma reencarnação compulsória, né? Entregou os verdugos, ou seja, não nos deu a possibilidade de escolha, né? Até que nós pudéssemos pagar, até que o último, né? Até o último que a gente devia. Então, essa possibilidade de reeducação e de reajustamento sem a nossa interferência de escolha, porque uma vez que a gente pede, que a gente escolhe e a gente não faz por onde, né, então chega um momento que a gente perde essa oportunidade de escolha, porque a gente está fazendo mau uso, né, não tá trabalhando as questões que são importantes, né, então a gente perde essa possibilidade de escolha, então acontece, né, a reencarnação compulsória. Ah, mas que horror, né? Por que faz isso? Só para a gente lembrar que nós estamos no capítulo de princípio de amor e princípio de justiça, né? Então, a sabedoria e a misericórdia de Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então, tudo que acontece, tudo que é feito justamente para o nosso benefício, né?
E no final, né, no último parágrafo da parábola, vem falando assim: e é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as vossas faltas, do fundo do coração a falta de vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. Então, se nós não tivermos, né, essa compaixão, se nós não soubermos, né, utilizar de tudo aquilo que a gente recebe, né, e oferecer ao próximo também, a gente vai ser tratado, né, Deus, né, vai nos tratar de forma mais enérgica, para ver que a gente acorda. A gente acorda para a vida e que a gente possa ter uma postura diferenciada em relação ao outro, né? Porque Deus é amor, porque Deus é justiça, aquele Deus vingativo, punitivo já ficou há muito tempo para trás, né? Ele é amor, ele é justiça e nós não podemos vê-lo como cruel. Tudo aquilo que ele nos faz é para benefício de nós mesmos, né? Ele é aquele que acolhe os nossos pedidos, né? Que nos entende, que nos atende, que em algum momento, né, e das nossas súplicas, ele sempre está lá e sabe o que é melhor para nós. Não o que nós estamos pedindo, mas ele sabe o que realmente é o melhor para nós, né? Então as medidas que ele encontra, é justamente a mais acertada e aquilo que a gente precisa, né? Então, nesse capítulo, nessa parábola, né, desse capítulo 11, a gente está vendo aí justamente a questão do perdão permanente e do perdão incondicional, né? Porque quando no diálogo com Pedro, né, Jesus diz que tem que ser 70 vezes 7, né, a multiplicação eterna desse perdão, né, é a necessidade de nós estarmos perdoando incondicionalmente e permanentemente, né? Então é essa a proposta da parábola. Então quando Jesus disse, e quando Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Aí o Cristo fala, não, 70 vezes 7. E aí Pedro entendeu que era um perdão, né, um perdão permanente. Mas não bastasse isso, o Cristo nos ilustrou com essa parábola, né, para nos mostrar que o nosso processo de elevação espiritual se dá, né, o reino dos céus, o reino de Deus se dá à medida que nós formos fazer uma análise da nossa consciência sobre as nossas atitudes, né, a forma como nós nos relacionamos com o próximo, né, e Jesus sempre nos encantando, né, sempre nos encantando, né, Lucimar? Sempre. E nos falando desse amor incondicional, nos falando desse perdão incondicional e permanente que nós devemos ter, né? Mas que nós estamos tão ainda aquém, né? E nós não temos ainda condições, né, de seguir à risca, né, os ensinamentos dele de 2000 anos atrás. Nós estamos ainda engatinhando, né, no nosso processo, né? Então, a proposta da parábola é justamente essa, desse perdão permanente, desse perdão incondicional, né, que é justamente a proposta do Cristo, né, que é uma proposta de amor, que é uma proposta de abnegação, né, incondicional. É fácil? Não é fácil, né? É impossível? Também não é impossível, né? É possível, né? À medida que nós formos domando as nossas más inclinações, né? Porque nós conhecemos, né, os nossos pontos ali que precisam ser domados. Então, à medida que nós formos domando nossas inclinações, que nós formos domando o nosso orgulho, que nós formos domando o nosso egoísmo, né, que são esses sentimentos, né, que justamente atravancam o nosso processo evolutivo, né, o processo de construção do reino de Deus, né, do reino dos céus, e outros tantos sentimentos infelizes, né? À medida que a gente for domando todos os sentimentos infelizes, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai caminhando, né, um pouco mais no nosso processo evolutivo, a gente vai, né, subindo um degrauzinho, né, de cada vez. Porque na nossa origem nós somos instintos, né, e à medida
que nós caminhamos um pouco mais, a gente vai, né, passando por um processo de sensações. E à medida que a gente caminha um pouco mais, né, a gente vai então alcançar, né, o ponto alto, né, que é o amor, né, o amor ensinado pelo Cristo, que cada um tem seu tempo, né? Então, na realidade, ele nos convida, ele nos dá a oportunidade de escolha, né, para essa elevação espiritual, para essa construção, né, do reino de Deus, de cada um de nós, que é um trabalho interno, né, é um trabalho intenso, né, que nós devemos travar, né, e esse trabalho só acontece à medida que nós estamos nos relacionando com o outro, porque se nós estamos sós, pode ser tranquilo, né, para uns nem tanto, mas pode ser tranquilo, mas nos embates do dia a dia, é que a gente vai estar burilando esses sentimentos e essas emoções, né? E eu só serei perdoado, né, se eu perdoar. Então não adianta nada a gente ficar fazendo a oração que o Cristo nos ensinou da boca para fora, né? Então eu vou lá e falo, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus semelhantes. Olha o poder da palavra, né? Eu peço para me perdoar à medida que eu perdoo o outro, mas se eu não perdoo o outro, então eu estou pedindo também para que eu não seja perdoado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pede, né? Então, e à medida que nós, né, que nós perdoamos, nós nos libertamos, nós não colocamos o outro na prisão, como disse a parábola, né? Então, o perdão, ele é bom para a gente e para o outro também. A gente tem que pensar nisso, né? E isso não é ser egoísta, não. Então, que a gente possa, né, colocar essa parábola em prática, né? Os ensinamentos do Cristo em prática, né? É um desafio que a gente tem, né, constantemente. E é isso, né? Que a gente possa caminhar, né? Que a gente possa estar construindo nesse reino essa semente divina nos nossos corações, sempre e a cada dia. Todos nós, né, Jô, estamos tentando domar nossas ferinhas a cada dia, né? Que Jesus nos abençoe e nos proteja para que a gente consiga domar essas feras, né? Então é isso, meus amigos. Já passei, né, demais do horário, mas eu acho que a nossa reflexão, né, é bem oportuna sempre, né? A reflexão do perdão, né? E da nossa libertação, que na realidade é uma libertação. É o que a gente precisa, a gente esquecer, né? Se o outro me faz alguma coisa, a gente tem um olhar de compaixão, né? E entende que foi um momento infeliz, que o outro, né, não sabe o que está dizendo, né? Que não botar muito sentido nas coisas e poder nos libertar, né? Porque viver prisioneiro de sentimentos, de emoções, de mágoas, de decepções é muito corrosivo, né? Tanto para o nosso espírito imortal quanto para o nosso corpo físico também, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que a gente possa, né, exercitar ao máximo, né, o perdão. Vamos então agora fazer a nossa prece, né, de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, agradecidos por estarmos juntos nesta manhã, fazendo, Senhor, essa reflexão da necessidade que nós temos de ter um olhar diferenciado com o nosso semelhante, de compreender que ele é falho, assim como eu também sou, Senhor. Que a gente possa arrefecer os nossos ânimos em determinadas situações, nos mantermos vigilantes para que não nos tornemos prisioneiros do outro. Rogamos a vós que a vossa bênção e a vossa luz possa alcançar
os lugares mais distantes do planeta, Senhor, que possa estar levando o seu amor, seu conforto, a sua misericórdia, o seu consolo aos corações que se encontram aflitos neste momento. Que possa auxiliar a todos aqueles que hoje se encontram em busca de respostas para o tratamento da pandemia que nos assola. Auxilie-nos, Senhor, para que possamos passar por este momento de dificuldade de forma mais serena e mais confiante possível. Conforte os corações dos que sofrem neste momento, por seus familiares que estão retornando à pátria espiritual. Receba, Senhor, os nossos companheiros que estão atravessando os portais da vida e da morte nesse momento, para que eles possam ser amparados, acolhidos neste momento. Fique conosco, Senhor, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Obrigada, queridos. Fiquem todos com Deus. E um bom domingo para vocês.